Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo, boa segunda pra você que tá me ouvindo. Seguinte, estou gravando esse episódio do Conselhos que você pediu. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, porque tem corte desse podcast saindo lá no TikTok Bela O Reis e lá no Instagram, Conselhos que você pediu. Perfeito para você compartilhar no story de indireta, mandar no inbox daquela sua amiga, daquele seu amigo que tá precisando ouvir um conselho. Bom, tô gravando esse episódio aqui depois do Angu de Grilo, 5 anos, no Museu do Amanhã. Quem não sabe, eu tenho um podcast outro chamado Angu de Grilo, é um podcast de notícia, que eu apresento com a minha mãe, que também é jornalista, Flávia Oliveira. O Angu de Grilo completou 5 anos, tá completando agora, no final de agosto, 5 anos. E nós comemoramos os 5 anos do Angu de Grilo num evento ao vivo, numa gravação ao vivo no Museu do Amanhã, no domingo passado, entrevistando Conceição Evaristo, que dispensa apresentações, né? Uma das maiores escritoras do Brasil. Bom, e aí eu resolvi gravar esse episódio falando sobre realização. O sentimento de realizar coisas importantes, grandes feitos pessoais ou profissionais. E eu falei, bom, vou ver se tem algum caso lá no nosso e-mail que tem a ver com isso. E olha que não foi a minha surpresa que tinha um caso exatamente sobre isso. O título é o seguinte desse caso: estagnação e falta de motivação. Vocês vão entender que eu vou chegar lá, onde é que isso chega na realização. Exatamente sobre isso, o negócio não tem nada a ver. Não, mas tem sim. Eu vou ler o caso para vocês e vou dizer por que eu escolhi esse caso e por que eu me identifiquei tanto com esse relato. Vamos lá. Oi, Bela, tudo bem? Tenho 36 anos, adoro seu podcast. Venho aqui dar o meu relato e, claro, pedir um conselho. Como falei, tenho 36 anos e estou estacionada na vida há muitos anos. Confesso que a preguiça sempre rondou a minha vida, mas faz anos que isso está mais latente. Moro com meus pais e eles são pessoas incríveis, mas sinto que deposito tudo neles, já que estou sem trabalhar e também sem direcionamento do que devo fazer com a minha vida. Tive um relacionamento longo de quase 6 anos e depois que terminamos há muito tempo, não me sinto capaz de fazer escolhas e de gerir a minha vida. Me sinto infantilizada e insegura e, apesar disso, sei do que gosto e até do que poderia trabalhar, mas me falta essa motivação. Penso que o fato de que a vida é minha e só eu sou capaz de realizá-la da melhor maneira deveria ser suficiente para que eu me movesse, mas não consigo sair do lugar. Alguma dica, algum sinal, alguma ajuda? Espero que leia e que renda um bom episódio. Por que eu me identifiquei com esse caso? Em partes, né? Eu não me acho uma pessoa realizadora. Eu me acho uma pessoa, inclusive, muito pouco realizadora. Eu me vejo como alguém que planeja muito, que tem muitas ideias. É insuportável a quantidade de ideia que eu tenho. E nenhuma vontade de colocar elas em prática, em trazer para o mundo real. Então, eu tenho muitas ideias boas, eu tenho muitos planos que eu faço, eu tenho muitas coisas que eu falo, não, tenho que fazer isso, e não tiro do papel nunca. Eu sou uma pessoa que idealiza muito, mas que realiza muito pouco, ou muito menos do que eu deveria ou do que eu tenho de ideia. Né? Você vai pensar, Isabela, mas você tem 2 podcasts no ar, você já teve o Pepe Cansada, você fez um Angu de Grilo ao vivo, você tá nas redes sociais, isso não quer dizer que você é uma pessoa realizadora? Né? Eu faço coisas, mas assim, comparativamente com a quantidade de ideia que eu tenho, eu faço muito pouco. Acreditem em mim.
Inclusive, no ângulo ao vivo, várias das ouvintes que ficaram com a gente para tirar foto falaram do Conselhos, que amo Conselhos, e eu tenho que fazer o apoio do Conselhos. Tá aí mais uma ideia que eu tô só incubando e realizar, que é bom mesmo nada. Então, eu tenho muita dificuldade de botar a mão na massa, de tirar esses planos do papel. Então, eu me identifiquei muito no que ela fala de sei do que gosto, até o que eu poderia fazer, né, em relação ao trabalho, mas me falta essa motivação. E já que a vida é minha e só eu sou capaz de realizar, né, de viver a vida dessa maneira, isso não deveria ser suficiente para eu me mexer? Mas ainda assim não consigo sair do lugar. Acho que assim, é bom a gente fazer um parêntese, que a gente tá falando aqui de uma pessoa, que eu não sei se é homem, se é mulher, enfim, que tem 36 anos e não trabalha, né? E entendo que é sustentada pelos pais. Então a gente já tá falando de uma possibilidade aí, de um privilégio, né? De você ter 36 anos e você não trabalhar. E eu acho que a questão não é nem morar com os pais, gente. Tem gente que gosta de morar com os pais, não é nem esse o ponto. Mas assim, não contribuir, não trabalhar, não chegar junto financeiramente com essa família, não sei se você, a partir disso, assumiu outras responsabilidades na casa. Então, eu não coloco dinheiro, mas eu que faço todas as tarefas domésticas. Não sei como é essa divisão, isso não está posto. Mas a gente está falando aqui, né, de um sistema muito próprio dessa pessoa, que quem são as pessoas que aos 36 anos podem, de certa forma, se dar ao luxo de não trabalhar, né? E de ser sustentada pelos pais. Mas, tirando essa parte, eu me identifiquei com esse momento em que ela fala que, eu tenho ideia, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu poderia fazer, mas ainda assim eu não consigo tirar essa ideia do papel. E eu acho que tem algumas vertentes de coisas que atrapalham a gente a realizar. E aí eu acho que é por isso que eu queria que o episódio de hoje fosse sobre colocar as coisas em prática, tirar essas ideias do papel, realizar planos, eventos, projetos profissionais, pessoais que estão só na nossa cabeça. Como é que a gente tira isso do campo das ideias e dos sonhos e dos planos e de fato faz com que isso vire uma coisa real? E aí eu posso estar falando de um evento profissional, como foi o meu caso, né, que me inspirou, que foi um movimento meu que fez com que eu tivesse essa ideia do podcast. Eu posso falar de momentos em que meu sonho era fazer viagens, em que o meu sonho era, sei lá, sair de casa, ainda que eu não tenha saído do jeito organizado que eu imaginava. Mas você aí que tá tendo o sonho de, sei lá, comprar um carro, se mudar, né? Como é que faz com que isso que a gente imagina, fazer uma transição de carreira, que é uma pauta muito comum aqui no Conselhos, como é que faz para tirar essas nossas ideias e nossos sonhos da cabeça e realizar? Quais são as coisas que nos travam? E aí eu fiquei pensando que eu acho que tem várias vertentes de coisas que podem nos travar e que me travam também. E aí vou citar algumas aqui, fiquem à vontade para comentar quais vocês acham que se aplicam a vocês. E aí eu acho que várias coisas dificultam com que eu seja uma pessoa realizadora, ou mais realizadora. Uma dificuldade de delimitar qual é essa vontade, esse plano, de verdade, assim, dar um pouco de contorno, sabe? Aparar as arestas. Porque às vezes a gente... eu quero fazer um evento. Eu quero fazer uma transição de carreira. Eu quero fazer uma grande viagem. Tá, mas... é quando, em que período, é para qual lugar, esse evento é para quantas pessoas, essa transição de carreira você tá pensando em ir para qual outra área. Então, assim, sabe, dá um pouco de contorno e aparando um pouco, respondendo ali algumas perguntas principais para conseguir um pouco visualizar com mais clareza o que isso significa. Então, acho que em alguns momentos eu tenho ideias muito megalomaníacas e nunca e trato elas como coisas gigantescas ao invés de tentar dimensionar um pouco para fazer com que isso seja um pouco mais fácil de realizar. Então, como eu fico só na ideia megalomaníaca, eu não consigo tirar, né, do papel. Isso me desmotiva a tirar do papel. Outra coisa que eu acho que me atrapalha muito, é muito difícil para mim, pedir ajuda, delegar, trazer outras pessoas para realizarem comigo. Isso para mim é uma dificuldade que eu tenho. E aí eu acho que por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho dificuldade em delegar mesmo, e entregar e achar que uma pessoa vai fazer tão bem quanto eu sei que
talvez eu faria, porque eu sou extremamente exigente comigo mesma. E também porque eu não aceito chamar pessoas para trabalharem comigo e não pagar. E às vezes eu não tenho como pagar. E aí eu não chamo, porque eu não tenho como pagar. E aí, se eu não tiver outra pessoa, eu não consigo realizar. E aí as ideias vão ficando, né, guardadas. Porque não é sempre que você tem condições de fazer um investimento financeiro em algo que é uma ideia, né? E eu também não acho justo não remunerar as pessoas financeiramente pelo trabalho delas. Eu não ajo na permuta, na parceria, né, com o tempo, com o serviço de outras pessoas. Então, isso pra mim é uma coisa que não dá. Então, eu deixo de fazer muitas coisas, porque, eu tenho dificuldade, né, de delegar, de confiar, de entregar que a pessoa vai fazer tão bem assim quanto eu gostaria, que, né, com o meu alto nível de critério. Esse meu perfeccionismo, que também é uma fuga aí, né? Ah, tem que ser tudo tão perfeito que aí você vai e não faz, né? É melhor se esconder atrás do perfeccionismo. É mais confortável, que aí você não faz nunca, você não sai da zona de conforto. Mas também, não vou usar do serviço de alguém sem remuneração. Então, eu só faço quando eu tenho como pagar. Outra coisa que eu acho que me atrapalha, o medo de dar errado, de fracassar, de ser um flop, de ser um mico, de eu ter que voltar atrás, de eu ter que tirar do ar, de eu ter que desistir, né? De você ficar constrangido porque aquilo não deu certo, né? De você abrir um empreendimento e flopar e ter que fechar, de você começar, sei lá, abrir um evento, abrir um curso e não aparecer ninguém, né? Então eu tenho muito essa coisa do, meu Deus, e se não der certo e as pessoas acharem que eu sou uma farsa? Então isso é uma coisa que me atrapalha, também de ser uma pessoa mais realizadora. E uma coisa que eu me identifico muito com esse, né, ouvinte que mandou esse caso eu tenho muita preguiça, gente, de acumular mais função. Eu não gosto de trabalhar, eu trabalho porque eu preciso. Então, eu entendo muito o que ela diz a preguiça sempre rondou minha vida, mas há anos que isso tá mais latente. Cara, gente, trabalhar dá trabalho. Então, assim, acumular a função, essa sobrecarga de mais trabalho, isso tudo é muito cansativo. E pra mim é muito claro, assim, que eu tenho o meu horário de trabalho, né? Que é quando meu filho tá na escola. É nesse horário que eu trabalho. E pra mim é muito difícil aceitar trabalhar à noite, depois que meu filho dorme. Não gosto. Já fiz isso durante muito tempo. Foi horrível pra minha saúde física, pra minha saúde mental. Então, para eu aceitar também me tornar uma pessoa mais realizadora, eu preciso aceitar que eu vou precisar trabalhar mais, extrapolar meus horários, ter uma qualidade de vida pior, dormir menos. E eu não consigo tomar isso como uma realidade para sempre. Isso aqui, obviamente, estou falando de um lugar de muito privilégio, né? De poder escolher o trabalho. Com o que você vai trabalhar, em que horário você vai trabalhar. Isso aqui, gente, eu não tenho nenhuma... Vocês sabem que eu não faço... coitadolândia aqui. Eu sou uma pessoa que tem muitos acessos, muitos privilégios, sou muito ciente disso. E tenho dificuldade de abrir mão, desse conforto. Então, eu entendo essa preguiça, essa dificuldade de aceitar acumular mais função, se sobrecarregar, deteriorar a qualidade de vida, dormir pior, dormir menos, comer pior, porque você tá socada de trabalho o tempo inteiro. Trabalhar final de semana, não ter tempo de lazer. Isso são coisas que às vezes eu decido, entendo que eu preciso fazer, mas tem que ter sempre um prazo para acabar, porque eu fico destruída. E isso não é saudável, não é bom viver assim. Né? Nós já temos essa conversa aqui no conselho, isso não é saudável. Eu entendo que em alguns momentos a gente precisa fazer esse esforço, mas tendo em vista que isso tem data para começar e tem data para acabar. Ou pelo menos deveria ter. E aí, como eu sinto que eu venço, em alguns momentos eu tenho uns rompantes que eu venço essa estagnação. Que eu também me vejo muito. Esse ano eu me vi em vários momentos muito estagnada. Como é que eu acho que eu venço isso? Primeiro, antes de falar como eu venço isso, eu acho que o meu principal ponto que eu queria dar de conselho para essa ouvinte... Eu realmente não sei se é um homem ou se é uma mulher, gente. Eu copiei o caso e eu tô falando essa porque a maioria da audiência do Conselhos é feminina, né? Mas enfim.
que é: eu entendi que seus pais são maravilhosos, são pessoas incríveis, nananana, mas assim, os seus pais não vão viver para sempre. E a gente precisa ter essa dimensão quando a gente depende de outras pessoas financeiramente. Você falou que sinto que deposito tudo nele, já que tô sem trabalho e sem direcionamento do que devo fazer com a minha vida. Então, isso é uma coisa que eu sempre trato aqui. Ah, você quer casar com alguém e depender financeiramente dessa pessoa? Então, minha filha, você faça um bom acordo, um bom casamento, com comunhão universal ou parcial de bens, para você ter uma segurança financeira se essa pessoa se separar de você, se essa pessoa falecer. E você não ter dedicado anos da sua vida numa relação, não ter trabalhado, não ter juntado dinheiro, não ter tido reserva financeira e depois sair uma mão na frente e outra atrás. Então, assim, a coisa que mais me preocupa nesse caso é: você tem 36 anos, você não trabalha, você está estagnada profissionalmente na vida há muitos anos, dependendo exclusivamente dos seus pais, né, financeiramente. Os seus pais não vão viver para sempre. Qual é o seu plano? Você vai ser herdeira? Teria herança? Seus pais têm grana? Você vai herdar um apartamento, uma casa, um dinheiro, uma reserva financeira? Aí, se for o caso, se você está contando com isso, tudo certo. Mas assim, se não é o caso, eu acho que isso já deveria ser motivo suficiente para você se coçar. Porque, e aí? Sabe? Se acontece alguma coisa com seus pais, ou se até pela idade mesmo. Vamos supor que seus pais têm 60 e poucos. E que eles vivam até 90, daqui mais 30 anos. Você vai ter 60 e poucos. E se não tiver nenhuma reserva, nenhum dinheiro quando seus pais falecerem, você vai fazer o quê? Com 60 e poucos anos, estando sem trabalhar há mais de 30. Tô jogando lá pra frente, gente, porque são preocupações que a gente precisa ter. A gente precisa pensar na nossa velhice, no nosso envelhecer, na nossa qualidade de vida, né? Já na maioridade, na melhor idade, como idosos. Num país em que não há política pública suficiente para dar qualidade de vida para a pessoa idosa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu já penso da minha velhice, com 28, né? Então, assim, tirando isso, que eu acho que deve ser um caso que a nossa ouvinte deve pensar, e não sei qual é a situação, porque ela realmente não explicou, nos momentos em que eu me sinto estagnada, o que eu acho que me ajuda? Primeiro, identificar essa estagnação em mim, entender que realmente eu tô empacada, e aí eu acho que esse autoconhecimento e essa autoconsciência o tempo todo de si mesmo é muito importante. Então, ser muito honesto com você, do tipo, cara, eu não tô, sabe assim, eu tô cagando pra esse trabalho, eu não tô botando energia em nada na minha vida, nem na minha vida profissional, nem na minha vida pessoal. Então, você aceita que você tem uma vida profissional básica, mediana, e você quer ser feliz e realizar grandes coisas na sua vida pessoal, mas também entende que, pô, tô estagnada na minha vida pessoal, nunca mais fiz nada tão legal, nada tão de diferente, não fiz uma viagem, não realizei mais nenhuma meta do meu, sei lá, 30 antes dos 30, 40 antes dos 40, sabe assim? Então, identificar que tem um momento de estagnação acontecendo e tomar as rédeas. Nós temos um episódio aqui no Conselhos que chama Tomando as Rédeas, que é o momento que você tem que se olhar no espelho e falar: minha filha, você já vagabundeou demais. Agora você vai se olhar pro espelho, se olhar na tua cara e falar: você vai tomar as rédeas da tua vida. Porque isso depende de você também. Não basta pedir caminho e não caminhar. Então tem um momento que você tem que tomar as rédeas da tua vida. E ser muito honesta, muito direta e muito sincera com você mesma. Porque é muito mais fácil ficar culpando os outros. Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é fulano, porque é ciclano, porque é nesse momento X, nesse momento Y, porque a sociedade é boa, porque a economia. Tá tudo certo, tá tudo uma merda, eu concordo. Mas a gente sabe lá dentro. A gente sabe lá dentro quando o problema é a gente. E tem que ser honesto com nós mesmos. De um momento de, beleza, tá tudo esquisito, mas eu também não estou
agindo da forma que eu deveria comigo mesma. Não estou tomando as rédeas. Não estou dando a cara. Não estou pegando no pesado. Então a gente tem que ser honesta, que às vezes a gente que está se empacando, entendeu? A verdade é essa. Já passei por isso. Outra coisa que me ajuda muito, conversar com pessoas que tenham clareza dessa sua vontade e que possam te ajudar a dar esse contorno. Então, o meu grande plano é fazer uma transição, meu sonho, minha idealização, que eu não consigo botar no papel, tirar do papel, realizar, é fazer uma transição de carreira. Conversar com um amigo que fez, que tá fazendo. É fazer um evento. Pô, se tem uma amiga que é produtora, marca uma reunião, entende o que você precisa fazer, entender. Pra tirar esse evento do papel, quais perguntas você precisa responder pra fazer, dar um pouco de contorno. Meu sonho é fazer uma viagem internacional. Pô, tem algum amigo, algum conhecido, algum familiar que já fez? Pergunta. Cara, como é que você organizou? Você comprou aonde? Quanto é que custou pra você saber de onde começar? Então, pedir ajuda pra pessoas que possam te ajudar a ter mais clareza desse seu objetivo, plano, disso que pode ser uma fonte de motivação. Outra coisa, conversar com pessoas que podem não ter nenhuma expertise no que você precisa, mas que são pessoas que te incentivam e que podem te dar esses 30 segundos de coragem que você precisa para começar a tomar as rédeas, para dar um start no que você precisa realizar. Isso para mim eu falei, né, que foi... falei lá no Instagram, quando eu lancei a data do Angu ao vivo, que foi numa conversa, eu fiz esse podcast aqui, né? Eu nem me lembro qual foi o episódio, gente. I'm sorry, peraí. Procrastinação. Foi no episódio Procrastinação, que eu falei dos 30 segundos sem pensar no medo, citando o livro do Pedro Pacífico, e falei desses 30 segundos de coragem que eu tinha tido naquela semana depois de uma conversa com o Rafael, com meu marido, que, eu tô estagnada, eu não consigo realizar nada, eu não consigo tirar nada do papel, eu tenho um monte de ideia, eu não falo nada, e eu não faço nada, não, chorei minhas pitangas. E ele falou, cara, você consegue, você é capaz de fazer, a gente conhece gente que pode te ajudar, vambora, manda uma mensagem, vai dar tudo certo, não. Então, assim, pessoas que não podem te ajudar de forma prática, mas que podem te incentivar a ter esses 30 segundos de coragem que você precisa pra dar aquele respiro e aquela motivação, sabe? Obviamente, terapia, né? Porque se você tá num processo terapêutico, esse é um lugar perfeito pra você falar, pô, tô me sentindo estagnada, não tô conseguindo motivação, não tô conseguindo sair desse lugar que eu sinto que eu tô. Isso foi conversas que eu tive também em vários momentos na minha terapia. E pra quem acredita, gente, é aconselhamento espiritual. O que eu vou dizer? Que eu acredito. Que às vezes tem as coisas que estão entruncadas, né? Que tem que aí, acredite você, rezar um terço, tomar uns banhos, né? Tomar um passe, fazer um ebó, sabe Deus lá. Que às vezes tem umas coisas entruncadas e a gente tá tentando caminhar e o caminho não se aparece. Então, pra quem acredita na espiritualidade, quem tem dentro de si uma espiritualidade, eu também acho que é um caminho valiosíssimo para buscar essas respostas. E esse direcionamento. Em muitos momentos eu me sinto perdida e é a minha fé que me dá um norte. Quando às vezes eu nem sei o que vai ter lá na frente, mas é tipo assim, minha filha, vai por esse caminho, uma hora você vai descobrir, e eu tô indo. Então, eu, Isabela, uma mulher muito religiosa, acredito 100% que a espiritualidade faz parte dessa tríade aí, ou sei lá, desse panteão de coisas que são muito importantes, desses pilares do que eu entendo que é a minha vida, em todos os aspectos. Então, deixo aí para você pensar, tá? Mas esse episódio, na verdade, é para dizer que venci todos esses coisas que me travam, essas dificuldades, esses medos, essa preguiça. Fiz o evento e foi maravilhoso, gente. Porque no final das contas, o sentimento que dá da gente ter tirado do papel algo que há 1 ano, 2 anos, 3 meses atrás era só um sonho, é muito especial. E vale a pena.
vale muito a pena. Então, eu entendo 100% esse caso dessa nossa ouvinte, que sente que tá empurrando com a barriga, que não tem essa motivação, que não consegue tirar as coisas do papel, que não consegue se mexer, mas eu acho que tem um momento, e não é solitário esse momento, tá? Que a gente precisa pedir ajuda pra encher o pulmão de ar e tomar as rédeas e tirar as coisas do papel. E buscar essa motivação com a ajuda de outras pessoas importantes pra gente também. Nem sempre a gente vai saber o caminho, nem sempre a gente vai saber realizar sozinho. A quantidade de gente que eu precisei, literalmente, contratar pra fazer esse evento acontecer é inacreditável, né? Tá lá nos meus agradecimentos, lá no meu Instagram. Então, não é pra fazer sozinho, mas é pra você conseguir olhar um caminho pra saber por onde você precisa caminhar. E pra isso a gente precisa de ajuda. Ninguém faz nada sozinho. É a frase mais clichê do mundo, mas é verdade. O que eu posso fazer? Eu queria fazer tudo sozinha. Eu sou uma pessoa capricorniana, eu sou centralizadora, eu não gosto de delegar, eu sou perfeccionista, eu sou tudo isso. Eu sou crítica pra caralho. Sou tudo isso. Mas o que eu queria era fazer tudo sozinha. Não consigo. Não dá pra fazer tudo sozinha. Não tem como. E aí, no final das contas, ou você divide a carga, ou você delega, ou nada sai do papel, ou nada acontece, ou você nunca vai encontrar essa motivação, essa resposta e esse ímpeto de realizar e fazer as coisas. Então, eu continuo sendo uma pessoa pouco realizadora. Eu acho que eu continuarei tendo muitas ideias e realizando muito pouco. Mas, de fato, eu sinto que eu destravei isso aí da minha vida que estava estagnado há muito mais de ano que eu tô com esse fazer ângulo de grilo ao vivo, fazer ângulo de grilo ao vivo. Eu consegui tirar. E isso aumenta a nossa autoestima intelectual, a forma como a gente se vê, né, como uma pessoa capaz de fazer coisas legais, a nossa autoestima profissional, né? Eu tô muito orgulhosa de mim, e isso é muito importante, né, pra gente combater essa falta de motivação e essa estagnação. Então, eu acho que esse episódio o meu conselho peçam ajuda, falem sobre essas dificuldades, para que vocês consigam realizar também coisas que estão aí latentes, adormecidas, mas querendo serem colocadas no mundo. Porque a sensação que vem depois é muito boa. Eu ainda estou nessa brisa que vem depois e queria espalhar um pouco por aí. Tá? É isso, gente. Tô muito curiosa. Aliás, compartilha comigo o que vocês estão aí sentindo dentro do coração de vocês que vocês querem realizar. O que tá aí adormecido dentro de você que você quer realizar e não tá conseguindo tirar do papel? Será que eu posso te ajudar? Será que eu posso indicar uma pessoa que pode te ajudar? Me conta nas redes sociais. Conselhos que você pediu @gmail.com, me manda seu caso. Boa semana pra todo mundo, pra todas, todos e todas. Domingo que vem eu tô de volta. Beijo!